Olá, meus amores. Eu me chamo Helena Silva e vim aqui hoje neste bate-papo com você falar um pouco sobre minimalismo, algo que mudou a minha vida e não só minha. Todos aqueles que aderem ao minimalismo sempre têm pontos positivos sobre ele, muito mais do que negativo. Na verdade, negativo, se eu procurar, ainda não tenho. Um negativo que eu tenho, que eu não encontro como negativo, é que a gente se torna uma pessoa chata, né? Chata para aqueles que ainda não alcançaram essa elevação de consciência, ainda não se conscientizaram sobre o minimalismo. A gente se torna chata para aquelas pessoas que ainda são apegadas. Então, esse parece um ponto negativo, mas de certa forma não é. Eu acabo achando que não é um ponto negativo, é a ânsia, né? Podemos dizer assim, é a ânsia de quem já alcançou esse nível de consciência e sabe que faz bem, em todos os aspectos na sua vida. Então a gente fica aquela ânsia, aquele desejo de colocar na cabeça da pessoa que, olha, adere esse estilo de vida, que isso vai te fazer bem. Então acaba a gente talvez sufocando, se a gente tiver, né, muita sabedoria, acaba a gente sufocando aquele que tá ali mais perto da gente, que a gente convive, está no nosso meio de convívio. O minimalismo é algo que te deixa leve e que faz o ambiente trazer paz, leveza, equilíbrio, e dentro de você também algo se organiza muito. Eu falo que todos aqueles que alcançaram essa elevação de consciência, esse nível de consciência, eles alcançaram algo muito maior do que imagina, que é o desapego. Porque para você se tornar minimalista, você tem que ser uma pessoa desapegada, e desapegar mesmo, tá? E isso não é de um dia pro outro. É muito difícil a pessoa desapegar. Tem que passar por um processo interno, que ainda que a gente que está, né, que estamos por fora ali observando, a gente quer colocar na cabeça da pessoa para aderir isso, esse estilo de vida, mas não temos esse poder de mudar a pessoa, né, de uma hora para outra, porque isso é uma mudança interna. Para a pessoa desapegar externamente, ela tem que ser desapegada internamente. Ela tem que ser uma pessoa que abre mão com facilidade. Tem que ser uma pessoa que realmente crê que nada vai faltar. Porque o apego é a falta de fé. De certa forma, o apego é algo que diz para mim, que eu mesmo digo para mim, não, isso aqui eu não vou tirar porque vai me fazer falta, né? E se amanhã eu precisar? Então, assim, o apego se torna sendo uma falta de fé, que é a fonte criadora, né? Que é a fonte que não se esgota, que é o nosso criador, a gente acaba limitando ele, como se ele tivesse limitações. Como se eu desapegasse disso aqui, depois eu precisasse, é impossível ter de novo. Eu vou ficar com falta. E o sentimento de falta é falta de fé, né? Por isso que às vezes a gente ora, a Bíblia fala, ora, pede e não receber porque pedir mal, é porque quando a gente está pedindo com aquela falta com aquele sentimento de escassez, aquele sentimento de falta, me dá, a gente tá dizendo assim, a fonte criadora, ela é finita, ela só vai até aqui. Então, ou seja, tá com falta de fé, né? Tá com aquele sentimento de escassez. Tá dizendo que o nosso pai, ele tem limitação, ele é limitado, né? E ele não é limitado. Ele é ilimitado. A fonte que nos sustenta, ela é inesgotável. Inesgotável. É,
Não é porque isso aqui, eu desapeguei disso daqui, que isso aqui vai me fazer falta. Não vai me fazer falta. Eu tinha muito apego às coisas e eu entendo, né, cada um no seu tempo, no seu processo, porque eu era muito apegada justamente por isso, por achar que ia me fazer falta, por achar que eu ia desfazer daquilo e agora eu ia ficar sem. E para mim conseguir de novo, seria muito difícil. Na minha mente era tudo muito difícil. E às vezes eu guardava uma xícara sem alça, sei lá o que, um pote ali sem a tampa, e ficava naquela de não desapegar. Uma cadeira com o pé quebrado e que às vezes nem tinha como consertar mais, e eu ali, apegado, porque achava que. Então, assim, é uma limitação que a gente tem e que a gente precisa vencer ela através da fé, através do desapego. E isso muda a nossa vida. O minimalismo, ele. Eu achava que era de. Eu achava que era só como dizer, uma modinha, né? Da época de que nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E a gente via as pessoas comentando isso, né? Mas depois que você entra nesse mundo, você vai ver que esse mundo ele é além do pouquinho que você via, ouvia. É um mundo que é libertador, uma libertação bem interna mesmo, né? E ele te traz uma fé que você começa a olhar e falar assim, gente, como me faltava fé? E como hoje eu tenho. É interessante que o minimalismo, você desapega, né, de muitas coisinhas. Muitas coisinhas, muitas coisinhas. E quando você olha para o que fica, você fala assim, é impressionante, tanto que eu tenho, nada me falta. E você começa a valorizar coisas que realmente presta, coisas que realmente flui, coisas que realmente funcionam. Sabe? Um liquidificador quebrado, sei lá, uma caixa de som que não funciona, roupa que não usa, sapato, meia desapareada, sem o outro pé, que você já caçou, já revirou e não achou. E você fica, não vou jogar fora, que uma hora eu acho a outra. E às vezes, quando você joga fora, você acha outra. Então, acaba te fazendo voltar o apego novamente. Você vai, aí, tá vendo? Tá vendo como eu não deveria ter jogado fora? Como se aquilo fosse, sabe, algo que tá te fazendo mal, que você fez errado. Então, você volta de novo pro apego, aquele apego exagerado, e começa a ficar acumulando coisas. E quando você acumula coisas no visível, no palpável, significa também que internamente, no seu inconsciente, você está com muito apego a coisas terrenas, muito apego a escassez, a crenças limitantes, que isso não é de um dia para o outro, isso é desde criança. Às vezes você cresce ali no ambiente ouvindo que a vida é difícil, que dinheiro não dá em árvore, que a vida é sofrida, que para você conseguir as coisas você tem que batalhar muito. Então você cresce ouvindo essas crenças limitantes e você se torna um adulto apegado, um adulto escasso, um adulto que não confia na fonte inesgotável, um adulto que é muito limitado e não confia que o Criador é ilimitado. Como que pode um filho, né, como nós somos filhos, viver tendo um pai infinito, ilimitado, inesgotável, mas nós nos comportarmos como limitados, como, sabe, pessoas que não que não têm um pai, né, digamos assim. E nós temos um pai que nada para ele é impossível.
Então, eu vou gravar mais vídeo falando sobre o desapego. E o desapego é uma libertação interna, mental, sabe? Para depois ela vir pro físico. Então, tudo começa interior. Para depois você começar a realmente desapegar das coisas visíveis. Ela vem no invisível, ela vem no interior. Ela vem aqui de dentro. E isso muda a sua vida. Um beijo no seu coração. Esse vídeo está um pouco grande já, né? Vai ficar cansativo. Eu vou voltar aqui gravando mais vídeo sobre o minimalismo. E se tiver alguma coisa quebrada na sua casa, tira. Ou conserta ou tira. Se tiver alguma coisa fora do lugar, coloca no lugar. E se tiver faltando, não tenha o sentimento de falta. Ainda que esteja faltando, não tenha esse sentimento de falta, de escassez. Tenha um sentimento de gratidão. Tudo eu tenho, tudo eu posso, naquele que me fortalece. Beijo no seu coração.